Então, vamos lá, vamos continuar pensando. Eu acho que quando a gente fala sobre idolatria, o grande lance que a gente tem é por ser algo do nosso coração, fica tudo mais difícil. Acho que o André foi muito pontual quando ele fala sobre isso. Inclusive, os teóricos que falam sobre idolatria, né, como por exemplo J.K. Bill, foi o cara que eu mais li sobre idolatria, foi ele e o Keller. E o próprio livro dele, né, Você se torna aquilo que adora, né? O próprio título do livro é a tese, e ele vai trabalhar então todos os capítulos nessa perspectiva, né, de nós nos tornamos aquilo que adoramos, ou seja, nos tornamos aquilo que contemplamos. E por isso que Ezequiel, como o Heinck falou, ele vai, né, fazer que, olha, vocês fazem ídolos no coração de vocês. E se nós fazemos ídolos no nosso coração, é natural que ele se externalize de alguma forma, porque do nosso coração procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, procedem os seus pensamentos. Então é natural que o nosso coração seja uma fábrica de ídolos, porque ele produz a nossa vida, né? Ou seja, o coração no Antigo Testamento significa, entre outras coisas, o homem interior, né? Ou seja, o homem interior, aquilo que eu sou, como eu me enxergo, como eu me vejo, como eu me projeto, né? O meu eu interior, o homem interior. E é por isso que eu devo guardar então isso. E o guardar o coração está muito ligado ao próprio temor do Senhor. Enfim, eu já estou começando um pouco de trás para frente, para pegar justamente de onde o André parou. Mas essa ideia, né? Ou seja, se nós fabricamos ídolos no nosso coração, é uma coisa muito complicada muitas vezes. E como a própria definição de idolatria, ela é uma coisa boa. O pecado é uma coisa boa. Poderia ser ruim, mas não, é uma coisa boa. E por ser bom, e muitas vezes estar numa linha muito tênue, a gente às vezes não tem discernimento. E por isso que a idolatria, e é muito legal que o movimento evangélico, né, nas últimas décadas, tem falado de idolatria dentro do movimento evangélico, porque a gente de fato achou por muito tempo que a idolatria ainda estivesse ligada a ídolos, né, a imagens de escultura e tal. Então já ficou muito claro que nós não precisamos adorar gestos ou imagens, porque nós criamos ídolos, né, como o Keller fala, né, a carreira. E eu queria focar um pouquinho na questão da idolatria, do sucesso e da produtividade, porque eu penso que a maioria de nós, em alguma medida, é atacado por essa idolatria. E o nosso coração é uma fábrica que realmente não trabalha, não descansa, e ela não produz um ídolo somente, ela produz alguns, né? Então é claro que talvez um ou outro se destaque aí na sua prateleira de pecados com os quais você luta. Afinal, se você não luta contra nenhum pecado é porque você já perdeu, e isso é ruim. Então na prateleira sempre vai ter um ou dois ou três, enfim, depende aí como é que está o seu coração. Mas o nosso coração ele está sempre produzindo. Em alguma medida, eu acredito que todos nós lutamos, né, contra o ídolo, né, o ídolo do sucesso, ou seja, a busca pelo sucesso, a busca pela produtividade. Esse lance de nos sentirmos úteis. Eu preciso me sentir útil, eu preciso me sentir parte, eu preciso me sentir produtivo. Tanto que ano passado o tema do BTD foi idolatria e também o lance do descanso, o lance, né, que nós estamos numa sociedade cansada, uma sociedade que busca performance. E isso tem a ver com o ídolo do sucesso. E como o Keller deixa muito bem claro, todo ídolo ele cobra um sacrifício. E o ídolo do sucesso ele não é diferente. E o sacrifício que nós colocamos no altar do sucesso é a nossa vida, é o nosso tempo. E consequentemente, ao colocarmos a nossa vida, né, o nosso tempo, aquilo que somos, aquilo que fazemos, no altar do ídolo sucesso, no altar do ídolo produtividade, no altar do ídolo trabalho, nós estamos sacrificando ali a nossa vida, o nosso tempo e consequentemente aqueles que vivem com a gente, aqueles que compartilham a vida com a gente. Então, em alguma medida, todos nós aqui já fomos atacados por esse desejo de ser mais produtivo. Por quê? Porque inclusive a sociedade que a gente vive hoje, a sociedade do coaching, é uma sociedade da produtividade, de você vibrar em outra frequência, de você trabalhar enquanto eles dormem. Sabe, inclusive, gente, eu lembro,
Eu li, quando eu era jovem, tem uns 20 anos isso, eu li A Revolução dos Campeões, Roberto Chanichik. Esse cara eu nem sei se existe ainda ou se ele representa alguma coisa no mercado, porque eu só conheço o Pablo Marçal eu conheço agora, né? Acho que todo mundo conhece. Vocês nem votam em São Paulo e estão com raiva das eleições em São Paulo. Se você é normal, você está com raiva das eleições em São Paulo, né? Então o que acontece? Mas o Roberto Chanichik já falava, cara, no Revolução dos Campeões, trabalhe no mínimo 17 horas. Mano, trabalhar 17 horas é a Revolução dos Campeões. Ou seja, é esse lance de que você precisa realmente dar o couro, você precisa ter uma alta performance, e a gente inclusive vai embelezando e fazendo piada com algumas coisas. Então a gente faz a piada com o cafezinho, vou tomar um café para poder render mais, a gente se entope de energético, que não nos dá energia, né? Pelo contrário, inibe a nossa vontade de dormir, e o nosso corpo então se mata para dar conta, e depois a gente vai pagar a conta em algum momento da vida, né? Então a gente vai meio que até fazendo piada dessas coisas, né? Um cafezinho, um energético, não, para dar conta agora, vamos lá, porque é isso, eu preciso render, eu preciso fazer. Quando a gente é jovem, a gente inclusive fala, não cara, agora é hora, mano, agora eu estou na fase mesmo de dar o couro, e a gente vai e vira a noite, aquela coisa toda, porque a gente precisa se sentir produtivo. Só que nessa busca pela produtividade, porque a gente precisa encontrar um lugar, a gente precisa estar naquele lugar. E gente, é muito louco, porque eu, por exemplo, que vivo com a produção de conteúdo, né, que de alguma forma prego, tenho um ministério itinerante, sou escritor, enfim, mano, se tem um ídolo que tá aqui, ó, o meu coração tá toda hora, quando eu vejo ele já fez umas 3 estátuas, e eu falo, mano, é isso, é o desejo de pregar em determinada conferência, de ser reconhecido por determinado grupo. Quando a gente percebe, o nosso coração não está mais em edificar a igreja. Mano, se eu pudesse impressionar aquele cara, né, para ele gravar comigo, e ele elogiasse o meu trabalho publicamente, seria tão massa. Pô, se aquela conferência me convidasse para pregar lá, hein? Nossa, mano, agora inclusive o Espírito Santo, eu sou pentecostal, acredito que o Espírito Santo fala comigo, tá bom? Ele não falou, fui eu que pensei, mas eu quero achar que foi ele, eu acho que foi mesmo, que é uma relação muito louca, às vezes é ele, às vezes é eu, e é difícil discernir esse negócio. Mas ele acabou de me lembrar que eu mesmo já falei isso, cara, que eu já falei assim, ó, o dia que eu pregar na conferência tal, que eu não vou falar para vocês qual que é, entendeu? Não adianta vocês, eu não vou contar o meu pecado assim tão abertamente, nem pro Cacau eu contei essa. Então o que acontece? E eu já falei isso assim, no dia que eu pregar essa conferência, passa a régua, velho, passa a régua. É isso. Tem gente inclusive que pensa tão baixo que fala assim, no dia que eu gravar um BTcast, gente, mira mais longe, ou nem mira, porque isso é idolatria. É muito maluco isso, velho, porque eu já tive esse pensamento, não, e de ser reconhecido por determinado grupo religioso, porque no fundo a gente começa a ter uma idolatria da doutrina também, e até ia ser a minha mensagem hoje aqui à tarde, uma idolatria da doutrina, a gente idolatra um sistema teológico, a gente idolatra um jeito de pensar, um jeito de fazer teologia, e é muito louco a idolatria teológica, inclusive Jesus lida com ela, com parte dos fariseus que tinham essa idolatria teológica, Jesus lida com essa idolatria, ainda que não use esse termo, no Novo Testamento a idolatria só aparece no contexto de ganância, tá? Que é muito louco isso, né? Ou seja, a idolatria, o termo idolatria só aparece como adjetivo, adjetivando a ganância no Novo Testamento, mas o conceito de idolatria está muito claro nesse amor exacerbado, ou seja, eu coloco o meu pensamento teológico acima da vida humana. Então é por isso que pessoas, né, por exemplo, nós aí na nossa história já queimamos umas pessoas, afogamos outras, a gente matou umas pessoas por aí ao longo da história, né? Então assim, católico matou, protestante matou, é isso, a gente matou uns caras aí, e umas mulheres, por causa de doutrina. Maluquice isso, né, mano? Hoje a gente não mata, a gente cancela na internet, mas é isso, se desse para matar, a gente quem sabe mataria, né? Não sei, né? Vai que o governo seja todo evangélico, dominado por uma área aí, e aí quem sabe a gente volte a matar os hereges, não sei, tenho um pouco de medo, porque é isso, a gente chama de herege quem não concorda comigo, idolatria da doutrina muitas vezes, sabe? Então enfim, mas eu não vou falar sobre isso, mas o fato é que é muito louco, a gente, sabe, a gente quer fazer parte de determinado grupo, eu preciso alcançar aquele lugar, eu preciso ganhar tanto, eu preciso ser reconhecido por. Quando eu digo que eu preciso ser reconhecido por,
isso de alguma forma é a idolatria do sucesso, da produtividade, chamando e clamando a nossa atenção. Ou seja, o que gasta o nosso tempo, o que gasta a nossa energia, sabe? Quando a gente, sabe, se dedica tanto a uma coisa, de forma até meio irracional, porque é bem passional mesmo. Ou seja, eu passo a amar aquilo, e eu amo aquilo que eu dedico o meu tempo. O tempo é a grande moeda. O tempo é a grande oferenda dos deuses. O tempo é a grande oferenda dos deuses. Porque se eu tenho o teu tempo, eu tenho você. E essa busca pelo sucesso, eu não vou citar Agostinho aqui, porque já foi citado, né? Já foi citado. Mas essa pergunta mesmo dos amores, dos afetos. E os nossos afetos são desordenados. Os nossos afetos são desordenados. E é por isso que o sucesso é um problema para muitas pessoas. E quando eu digo sucesso, produtividade, é aquilo, pode atingir tanto o homem no mercado de trabalho quanto a mulher no lar, que às vezes busca ser reconhecida por outras mães, pelo próprio marido, o marido que busca ser reconhecido pelos chefes, por aqueles que estão acima, busca ser reconhecido pelos seus subordinados. E essa busca pelo sucesso, por estar naquele lugar, eu almejo aquele lugar. Se eu não estiver naquele lugar, é como se a minha vida não tivesse sentido. Ou seja, é a meta, é aquele grande objetivo da minha vida, estar lá, chegar lá. O problema desse objetivo, quando ele não é voltado para Deus e não está diante de Deus, não está corandel diante de Deus, é que quando eu chegar lá não vai ser o suficiente. Porque deuses falsos nunca nos deixam satisfeitos. Então eu vou chegar lá, eu vou querer mais. O que eu vou sacrificar agora? Eu quero mais, eu quero mais. Então, quando eu estou nesse processo de querer alcançar o sucesso, de atingir o meu máximo de produtividade, não, eu não descanso. Não, nosso descanso não é aqui. Inclusive frase dita em contexto de igreja. Não, nosso descanso não é aqui. Pode seguir aí, fazer tudo o que tem que fazer. Mas quando eu entro nesse caminho da busca pelo sucesso, pelo reconhecimento, da produtividade, eu vou perdendo a minha própria identidade. Eu vou me diluindo nessa busca pelo sucesso. Inclusive o grande filme, para mim, merecia vários Oscars, do Diabo Veste Prada. Esse tu gosta, Cacau? O Diabo Veste Prada? Ô, gente, eu e o Cacau gostamos de um filme, olha só, junto. Que o Cacau só gosta de filme ruim, é impressionante. Né? Sério, gente, ele não gosta de A Proposta com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds. Tipo, ele está muito errado, né? Enfim, eu não quero saber a opinião de vocês também, porque eu quero continuar amando vocês. Então o que acontece? Mas no Diabo Veste Prada a gente tem justamente isso. Uma jornalista de mão cheia, a Andy, e ela então arruma um emprego numa revista de moda, a Runway. É isso a revista? A Runway. E ela tem uma chefe, né, incrível, a Miranda Priestley, que é um demônio, né, a mulher. Enfim. E, mano, e é incrível que ao longo do filme você vai percebendo como a própria Andréia vai se deixando seduzir por aquele ambiente que antes ela detestava. Ela chegava em casa e falava mal pro namorado dela. Eles não eram casados e moravam juntos. Tá errado, isso aí é pecado, né? Enfim, esses filmes. Aí o que acontece? Ela falava para ele, nossa, porque ela reclamava, ela andava, e ela gostava de comer pão com uns queijos que eu não sei nem o nome, o Cacau deve saber, uns queijos lá, e ela de repente ela se sentia gorda. Gente, a Anna Hathaway se sentia gorda, enfim. E ela, não, eu não posso comer esse pão aqui, e porque, meu Deus, aquelas mulheres lá tem um manequim número tal, e eu não entro naquilo, e aquilo começa a virar, gente, e ela só era um estágio, porque ela é uma jornalista, ela quer escrever, ela quer fazer outra coisa, mas era o que pintou ali. E ao longo do filme, por quê? Porque ela tem um objetivo, não, agora é o seguinte, agora eu vou ser reconhecida, não, porque eu sou competente, e ela tem que se convencer, I love my job, I love my job, I love my job. Ela vai brindar com os amigos lá no bar também não é legal, gente, beber essas coisas, não vai fazer isso não. Aí ela vai brindar lá, aí como é que eles celebram? Eles odeiam o emprego deles, aos trabalhos que pagam aluguel. É isso, é o que eles brindam lá. E aí o que vai acontecendo? Ela vai se perdendo. Por quê? Porque ela tem um objetivo. Não, cara, eu vou ser respeitada. A que custo? Ela começa a perder os amigos, ela começa a perder o namorado dela, ou seja, ela começa a se perder naquilo. Ao ponto que ela tem um diálogo com o Nigel, que é um amigo dela, que ajuda ela dentro daquele processo,
em que ela fala que a vida pessoal, né, ela faz uma coisa muito acertada, ela consegue uma cópia do Harry Potter, que nem tinha ido para a gráfica ainda, né? Não adianta me pedir que eu não vou dar nada da Thomas Nelson para vocês que não tenha sido publicado ainda, tá? Se bem que eu já consegui a tradução do N.T. Wright, tá bem legal, do Novo Testamento. E aí o que acontece, cara? É muito louco daí o Nigel começa a conversar e tal, e aí ela fala que ela emagreceu, que ela já cabe no manequim e tal, não sei das quantas, nossa, look to you, tal. Daí ela fala que a vida pessoal dela tá meio ruim. Aí o Nigel solta a seguinte frase, eu até escrevi para não perder aqui, ó. Me avise quando toda a sua vida estiver em ruínas, ou seja, em chamas, estiver desmoronada. Ou seja, me avisa quando toda a sua vida pessoal estiver em ruínas. Isso significa que você está merecendo uma promoção. Ou isso significa que você agora chegou lá. Ou seja, quando a sua vida pessoal estiver destruída, significa que você agora merece uma promoção. E gente, isso nos atinge de alguma maneira. Isso nos atinge. Por quê? Porque nós temos um mundo que jaz no maligno, um mundo que tem uma influência maligna, um jeito de ser, uma cultura que nos perpassa. E como nós temos o dinheiro que move a economia, o dinheiro move o mundo em boa medida. Bate uma foto bem legal minha, mano, por gentileza. Desse ângulo aqui que eu fico menos vesgo, desse ângulo aqui. Então o que acontece? Nós temos um mundo que gira pelo dinheiro, pela economia. E muitas vezes, como o André falou muito bem, nós nem percebemos que estamos ali correndo atrás da máquina, né? Correndo atrás desse ídolo, correndo atrás desse Deus, da produtividade, porque todo esse lance de sucesso e produtividade, ele tem duas frentes, pelo menos. Uma é a questão financeira, ou seja, produtividade, eu estou fazendo acontecer. Quantas vezes você já não ouviu aí de um coach de internet, o quê? Você ganha tanto trabalhando tantas horas, eu ganho isso só em 1 hora. Ou tem um que gosta de falar, né? Eu ganho isso só com Reels. Não quero dizer o nome, né? Então o que acontece? É isso, e aí você, mano, é muito louco, porque essa galera ganha tantos reais trabalhando uma coisinha só, e eu trabalho o mês inteiro e não ganho isso. E aí você começa a ficar com raiva do seu trabalho, que até então você gostava. Você amava o seu trabalho naquela empresa, um ambiente de trabalho legal, panetone no final do ano, um chefe bacana, não tóxico. Você acordava até segunda-feira um pouco cansado e tal, mas você ia trabalhar de boa. Aí você descobriu que a amiga de uma prima sua fez um OnlyFans, e ela está ganhando 400 mil reais. E você fala assim, ó, caramba, 400 mil reais no mês? Eu não ganho isso num ano, meu Deus. Aí você começa a ficar, não, porque inclusive também, o primo de um tio, do amigo meu, ele começou um curso, meu Deus, ele está ensinando como adestrar cães na internet. Ele comprou um áudio agora, e você fala, mano, ele está ensinando a adestrar cães na internet. E eu estou aqui com relatórios, pranchetas, planilhas, aguentando. Eu amo o meu trabalho, mas, mano, eu só ganho 5 mil. E se você ganha 5 mil, você já está numa maior, entendeu o que eu queria falar, que agora me babaquei. Vocês entenderam o que eu ia falar, né? Você já está, né? É isso aí. Você já está ganhando mais do que muita gente no Brasil. É o que eu queria dizer, ia falar bonito e não saiu. Mas vocês entenderam que vocês têm já o ensino médio. Então o que acontece? Isso é muito maluco, cara, porque até então você gostava do seu trampo, mas daí você vem a comparação das redes sociais. Vem a comparação, e aí você começa a se comparar, meu Deus, olha só o sucesso que essa pessoa tem e eu não tenho. E aí você começa já a ficar desgostoso da sua vida. Você começa a ficar desgostoso do seu corpo, do seu trabalho, do seu ministério, de quem você é. Porque você o quê? Você agora quer chegar naquele lugar porque outro ser humano chegou. Não, e se ele chegou, eu também posso chegar. Se ela fez, eu também posso fazer. Não façam OnlyFans, irmãs, não é legal. Entende? Nem foto do pé, eu sei que essa dá uma tentação, mas é só um pé. Não faça isso, pelo amor de Deus. Tá? Então o que acontece? A gente começa a se comparar, velho. E aí a gente quer estar, e a nossa vida parece que o sentido da nossa vida passa a ser o chegar lá. E aí a gente já não aproveita mais o caminho. É tipo o brasileiro, mano, que agora entrou no livro dos recordes. Porque ele conheceu todos os países do mundo em menos tempo. Mano, tá aí um tipo de coisa assim que... Legal, ele tá no livro dos recordes. Eu não sei se ganha dinheiro por estar no livro dos recordes, né? Mas eu posso... Não, eu ia contar uma piada muito ruim sobre bater todos os recordes, mas eu não vou fazer isso, tá? O que acontece? Ele poderia simplesmente... Quer pegar o livro, bater no liquidificador... A piada é ruim, gente, mas vocês ficam me olhando com uma cara, conta a piada.
Eu vou pegar o livro, né, vou bater todos os recordes. É ruim, mas por que vocês pediram para eu contar? Não era contar. Mas para pensar, gente. Esse cara conheceu todos os países do mundo em menos tempo. Ele está no livro dos recordes. Mas percebam que, qual é a graça? Ou seja, não, o meu objetivo, conhecer todos os lugares do mundo em menos tempo. Esse é o objetivo. Eu quero o meu nome no livro dos recordes. Parabéns. Mas tudo muito rápido, muito efêmero, porque o objetivo não era lá curtir o lugar, curtir a cultura. O objetivo é, não, eu tenho que bater uma foto aqui na frente do Big Ben, porque eu estive em Londres. Olha aí. Tanto que o livro, a apuração do livro dos recordes, teve que apurar mesmo se as fotos eram reais e tal, porque hoje em dia com Photoshop, inteligência artificial, né, tá tudo muito complicado. Mas não, é isso, ele bateu os recordes, ele foi, visitou todos os países. Mas ele foi lá, bateu uma foto já, como é que, já pega, aqui, agora eu estou na Suíça, agora eu estou não sei o quê, para a Europa ele fez mais rápido, parece, né? Mas sabe, olha só gente, porque o objetivo era aquele. Então quando você tem um objetivo de sucesso, de chegar lá, de produtividade, você se atropela, você perde a identidade. É a sua vida que vai ser sacrificada nesse altar da produtividade, do sucesso, da busca pela fama, pelo dinheiro, que são coisas que caminham muito juntas, e a gente se perde nesse processo. Perdemos a nossa identidade nesse processo. E tudo isso, obviamente, que é muito ruim. Muito ruim. Porque no fundo, nós nos perdemos nesse processo. Quando na verdade deveríamos cada vez mais nos conhecermos diante daquele que nos criou, diante da comunidade que nos foi dada. E isso então nos complica, porque o nosso objetivo não está diante de Deus. Porque esse é o lance, né, da idolatria. São coisas boas e muitas vezes difícil de discernir dentro do nosso coração. Família mesmo, como o André falou, cara, mas como assim? É o cuidado com a minha família, é o bem-estar da minha família, sabe? E eu disse muito isso para mim, não, é o bem-estar da minha família, é o bem-estar da minha família, mas daí não tem família, né? Porque a família até tem dinheiro para comer uma pizza, para viajar, mas não tem o pai. Porque o pai está trabalhando para conseguir aquilo, o pai está dedicado naquilo. E isso tudo nos custa demais. E aí qual é o objetivo? A gente deixa de fazer as coisas diante de Deus. Porque quando eu faço diante de Deus essas coisas, eu então as tenho no lugar certo. Família é uma coisa boa, dinheiro é uma coisa boa, o sexo é uma coisa boa, tudo essas coisas, né? A própria produtividade é uma coisa boa. A Bíblia não é contra a produtividade. Não, a Bíblia não é contra a produtividade. Mas ela fala o seguinte, olha, não esquece de pedir sabedoria para Deus, não. Não esquece de orar como o salmista 90. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Salmo 90, 12. Nossa, eu lembrei? Meu Deus, que crente, né? Ou seja, é assim que a gente faz a produtividade diante de Deus. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou fazer. Mas é diante de Deus. E quando eu estou diante de Deus, com o meu coração em Deus, a coisa é diferente. Ela é diferente por quê? Porque eu não esmago, eu não mato as pessoas, não sacrifico as pessoas, não sacrifico a mim mesmo. Que é inclusive o que o Keller vai dizer, né? O ídolo do sucesso, ele não pode ser simplesmente expulso ele não pode ser, o ídolo do sucesso, ele não pode ser expulso com um BTD. O ídolo do sucesso, ou qualquer ídolo, ele não pode ser expulso simplesmente com conhecimento. Agora eu tenho conhecimento e tal. Não. Ele tem que ser substituído. E isso é muito genial. E o Keller fala isso em todos os capítulos do Deuses Falsos, basicamente. Ou seja, porque um ídolo, o nosso coração, ele é desejoso por adoração. O nosso coração é desejoso por adoração. Nós sempre vamos nos prostrar diante de algo. Eu até escrevo isso também no meu livro Deus que Destrói Sonhos, né? Que é a teologia do Loki, do Vingadores. Quando ele fala assim, ó, vocês foram feitos para serem governados. E ele está certo. Nós fomos feitos para sermos governados. Nós não damos conta sozinho da nossa vida. Essa é a mensagem do Natal, uma das. Qual é a mensagem do Natal? Uma das, nós não damos conta sozinho. E nós somos feitos para sermos governados. E se não é Deus que governa a nossa vida, é algum outro ídolo. Sucesso, produtividade, sexo, dinheiro, poder, família. O próprio amor, olha que loucura, o amor pode se tornar um ídolo.
E isso é uma distorção muito grave, né? Da própria imagem de Deus, porque Deus é amor. Então, mas quando nós fazemos essas coisas diante de Deus, a gente o que? Regula os nossos afetos. A gente calibra na mesma frequência. E é por isso que nós oramos, inclusive. A própria oração do Pai Nosso é uma oração que nos ajuda a calibrar os nossos afetos. É uma oração que nos empurra para Deus, nos empurra para o próximo. É uma oração que nos ajuda a centrar a nossa vida, as nossas emoções. Porque ela vai o quê? Regular o meu amor. Eu sempre amo alguma coisa. Porque o meu coração clama por adorar alguma coisa. E por isso que o Senhor está buscando adoradores, porque a gente deveria adorar a Deus. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no podcast. Aliás, Cacau, senta lá com o André e já conta para ele a tua ideia. É boa aquela tua ideia. A gente vai falar mais sobre isso. Então, gente, o ídolo do sucesso, ele não pode ser expulso assim só com conhecimento, com BTD. Ele precisa ser substituído. É por isso que cada um de nós precisa, diante da palavra e diante do outro, em confissão, descobrir qual é o seu Deus falso. Descobrir. O do sucesso mesmo, por exemplo, é muito louco. O ídolo do sucesso, da produtividade, do alcançar, do estar lá. Porque esse ídolo, ele cobra performance. Ele cobra performance. Você tem que performar bem, você tem que fazer acontecer, você tem que ser o melhor funcionário, o melhor patrão, a melhor CEO do lar. É mais legal falar CEO do lar, né? CEO do lar. A gente até dá o nome, ou seja, né? CEO do lar, né? A gente tem que ser os melhores e tal. Cara, no fundo Deus não se importa com essa performance, com essa produtividade. E o Keller conta nesse capítulo a história de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, um cara fera, que está com lepra. Ou seja, o cara tinha poder, general, não sei das quantas, mas ele era leproso. Leproso, segundo Keller, é tipo o que seria hoje o nosso câncer, assim, uma doença de pele que causava várias coisas, e a pessoa ia meio que se esfarelando assim. Ele era o comandante do exército do rei, ou seja, ele era uma pessoa com muito poder. Até que uma serva da mulher dele, uma adolescente provavelmente, fala o seguinte: tem um profeta em Israel, tem um profeta lá, você devia conhecer esse profeta, porque procura o profeta que está em Samaria e ele curaria a sua lepra. O que o Naamã faz? Ele pede uma carta para o rei, ele se organiza, e eles não vão para o profeta, não, porque Naamã é o cara que chegou lá, Naamã é o cara que tem sucesso, poder, é um cara que tem acesso. Essa palavra é muito coach, ele tem acesso, você tem a senha, né? Naamã era o cara que tinha senha, tinha acesso, e ele vai falar com o rei dele também escreve uma carta, dá o acesso, e eles procuram um rei de Israel. O rei de Israel fica desesperado: mano, esse cara aí, agora eu vou curar a lepra como desse cara, mano? Eu não sei, velho. Esse cara quer acabar comigo, mano, eu não sei. Porque Naamã entendeu o seguinte: para eu falar lá com o profeta, não, porque eu não vou falar com que profeta, quem é esse aí? Eu vou falar com o rei é que sabe. Só que é o seguinte, o profeta fica sabendo que Naamã foi lá falar com o rei e manda o Naamã, manda vir falar comigo aqui. Percebam, o cara todo poderoso, só que é o seguinte, o poder dele, ou seja, Naamã chegou lá e pegou lepra. Percebam, a vida manda uns recados. Deus manda assim: cara, tu se matou tanto para chegar onde tu chegou, e Naamã até poderia ser uma pessoa boa, não é esse o caso? Mas olha só, de nada adiantou, você agora vai morrer de lepra. E é muito louco que, primeiro que, ele chega lá, vai no profeta, o profeta nem vai falar com o cara, manda o servo dele. E aí o Naamã fica: pô, mano, que cara mal educado, né, velho? O cara nem vem falar comigo. E ele manda eu ir o quê? Me banhar no rio. Qual que é o rio que ele tem que se banhar? Jordão? Banhar 7 vezes no Jordão? Olha aí, quando você for para Israel, não esquece, 7 vezes, tá? Se você conseguir ir a Israel, né? Então o que acontece? Vai lá no Jordão, 7 vezes. Aí o Naamã fala o seguinte: olha o Naamã, velho. O que, velho? Porventura, o que é o Jordão diante dos outros rios lá do meu lugar? Entendeu? Ou seja, um sentimento meio pernambucano, meio gaúcho, assim, que tá ali, invadiu Naamã, né? O pernambucano e o gaúcho gostam, assim, de falar do seu estado, né? Mas é bonito, eu acho bonito até, porque eu lá, Santa Catarina, whatever. Gente, nem vão lá para Santa Catarina, é mó chato, né? Então o que acontece? Não pisem em Joinville de preferência. Então o que acontece? O Naamã começa a se achar: não, porque os nossos rios são melhores e tal. Por que eu vou nesse rio Jordão?
Ou seja, aí os servos de Naamã, ô chefe, o cara te pediu uma coisa fácil, vai lá, dá 7 mergulhinhos, mano. Porque se o cara te pedisse uma coisa difícil, você podia ir lá e você ia fazer, não ia? Mas o cara te pediu uma coisa fácil, 7 mergulhinhos, vai lá, faz o mergulhinho. Aí ele foi lá, ficou curado. Mano, e é impressionante que Naamã, ele não se toca, ele volta, ele quer dar presente para Eliseu, e Eliseu não aceita aquilo. Porque a mensagem que o Keller tira dessa passagem é que, percebam como o sucesso, poder, ter a senha, o acesso, não te dá o acesso a Deus e a cura de Deus, a presença de Deus. Na vida de Naamã é o seguinte, foi tudo por meio daqueles, da ralé, dos desprezados. Primeiro, quem dá a dica para Naamã? Uma serva, que o Tim Keller chama de pequena serva sofredora, porque ele fala o seguinte, né? Se ela estava lá, ela foi escravizada, provavelmente uma jovem, ou seus pais foram escravizados juntos, ou foram assassinados na frente dela. Ou seja, é uma serva. Naamã vai para o rei não pode fazer nada. Vai para o profeta, é o servo do profeta. E outra, o que ele tem que fazer é uma coisa muito simples, mergulhar no rio. Naamã não, Naamã achava que ele tinha que fazer umas coisas muito bem elaboradas, porque, mano, eu vou falar com Deus lá e tal, então tem que ser uma coisa muito grande, eu tenho que fazer muitos esforços, muitos sacrifícios, tanto que ele levou um monte de dinheiro, um monte de coisa, e nada disso era necessário, porque o Deus de Israel não pode ser domesticado, como C.S. Lewis vai dizer. Não dá para colocar uma coleira em Deus, não é o nosso acesso, a nossa objetividade, a nossa performance, que vai fazer Deus olhar para nós e nos dar algum favor, não, porque é por meio das coisas simples que Deus nos alcança, como por exemplo alcançou Naamã usando os servos, pessoas na pirâmide da sociedade, na parte de baixo, como é que é? Na base da pirâmide social. Isso mostra para nós que toda essa nossa produtividade, todo esse nosso desejo de querer estar lá, sem a presença de Deus, só vai nos afastar ainda mais de Deus. Por quê? Porque nós não precisamos fazer sacrifícios homéricos, nós não precisamos bancar o super-herói, a super-heroína, nós não precisamos fazer atos heróicos para alcançar o favor de Deus, porque Deus já fez atos humanos para nos alcançar. Isso é o Evangelho. Então eu substituo o ídolo do sucesso pela contemplação do Deus, que mesmo sendo Deus, se fez o quê? Servo. Deus, ele mostra isso quando envia o seu filho, não para a alta cúpula de Israel, não para nascer ou como membro do Império Romano. Seria muito mais fácil se Cristo fosse um imperador, por assim dizer. Mas não, Deus vem mandar uma mensagem, olha, aquilo que vocês consideram, aquilo que vocês consideram glória, aquilo que vocês consideram sabedoria, isso para mim é nada. É por isso que eu confundo vocês, e a minha loucura é mais sábia que a sabedoria de vocês. É tipo Apocalipse, que o Cacau vai falar depois para nós. Mano, aquilo que para nós é mega importante, e nós corremos atrás disso, que é o ouro, no céu vai ser chão. Que loucura, né, mano? No céu é chão. E para nós muitas vezes é o nosso tudo, e gastamos a nossa vida. Então como é que eu curo? Como é que eu abandono? Como é que eu substituo a idolatria do sucesso? Sabendo que o sucesso aos olhos de Deus é um relacionamento que se pauta não pela performance, mas pela confiança, pela fidelidade, pelo amor, pelo vínculo do Espírito Santo, que são coisas que nós não produzimos, mas ganhamos de graça por meio daquele que nos amou. Isso é o Evangelho, e é disso que nós precisamos, nada mais. E a ideia então que tudo isso então desague na nossa vida e nas mais variadas partes das nossas vidas, e com isso a gente consiga identificar onde eu estou queimando a minha vida, onde eu estou gastando a minha vida, e eu consiga responder a pergunta: quem é o meu Deus? Porque o Deus que a Bíblia mostra, que a Bíblia revela, que a comunidade revela, é um Deus que serve.
É um Deus que a sua bandeira é o amor. Entende? Então a gente precisa disso, a gente precisa se render a esse Deus. Que o Senhor nos ajude.